O mundo está vivenciando uma nova era de conflitos. A revolução digital irá mudar como são as formas militares do planeta. A liderança dessa revolução será feita com inteligência artificial. Os conflitos humanos serão transformados em todos os aspectos. Em muitos casos, não haverá a necessidade da presença direta dos próprios humanos. Haverá enxames de drones letais, equipados com reconhecimento facial, que monitoram cada movimento seu. Robôs armados e não tripulados, virtualmente invencíveis, jatos de combate autônomos, capazes de viajar em velocidades supersônicas e suportar forças gravitacionais além da resistência humana. Ataques cibernéticos que desabilitam infraestruturas portuárias críticas. Inclusive, nações destruirão satélites uma das outras, nos tornando cegos para eventos globais. Armas super inteligentes que podem provocar o terror no planeta. Somos testemunhas de uma nova era de conflitos. Em 2020, vimos como pode ser o futuro das guerras. Na guerra entre Armênia e Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh, a inteligência artificial teve um papel fundamental. Em uma propaganda de guerra publicada por Azerbaijão através do YouTube, há caminhões efetuando lançamentos. Porém, eles não estão lançando foguetes ou mísseis. O que os caminhões estão lançando são as munições vagantes da fabricante estatal de defesa de Israel. E aí, o modelo em específico é o Harop. O Harop funciona da seguinte maneira: ao serem lançados, voam de forma autônoma para uma área-alvo, onde podem esperar ou perambular no céu durante horas, à procura de um alvo, normalmente sistema de defesa aérea. Assim que encontram um alvo, eles não lançam uma bomba, mas voam contra ela, para destruí-la com impacto. Isso lhes rendeu o apelido de drones kamikaze. Essas armas não serviram apenas para propaganda, elas fizeram uma diferença significativa na guerra entre essas nações. Azerbaijão saiu vitorioso. Podemos citar que essa guerra foi vencida parcialmente por causa de armas autônomas. Então essa seria a primeira guerra vencida por armas autônomas com inteligência artificial. O mundo está vivenciando novamente a Guerra Fria. Porém, a corrida armamentista não é por armas nucleares, e sim por armas autônomas com inteligência artificial. Durante a Guerra Fria no século passado, o foco foram as armas nucleares, e todo o desenvolvimento foi impulsionado exclusivamente pelos governos e pela indústria de defesa. E na época, não havia uso comercial para a tecnologia. Hoje em dia, a IA está em vários aspectos da nossa vida cotidiana. Ela está presente em um simples desbloqueamento na tela do celular, ao segurar perto do rosto. Está em todos os lugares. Isso significa que o avanço da IA não pode ser contido, está se espalhando entre os campos civis ou militares, gostando ou não disso. Em demonstrações militares, caças lançam mais de 100 pequenos drones em pleno voo. Ao sair do avião, é praticamente impossível detectá-los com a visão humana. A única ameaça perceptível é o zumbido dos seus motores. E não é surpresa nenhuma que países estão muito interessados em desenvolver esses tipos de armas. Muitos militares dizem que enxames de drones são algo que será comum de ver nos campos de batalha em um futuro próximo. Já não é uma questão de ser, e sim uma questão de quando começarmos a ver isso. E para combater essa corrida armamentista, você precisa dessas armas. Ou seja, de um jeito ou de outro, não há escapatória. Humanos terão que se adaptar. Para se defender contra um enxame de drones, pode ser que o humano precise tomar a primeira decisão. Mas será que o humano consegue acompanhar um enxame massivo de drones? É uma tarefa difícil, e isso é o grande perigo das armas autônomas. No momento atual, mesmo um drone do tipo dispare e esqueça, com o modelo israelense Harop, precisa da intervenção humana. Ainda as armas autônomas trabalham de uma maneira que conseguimos compreender, mas imagine essa situação daqui a 20 anos. O quanto essa tecnologia vai evoluir. Vamos ter enxames de sistemas não tripulados, não somente aéreos, mas também sistemas terrestres, marítimos, totalmente autônomos, sem nenhuma intervenção humana. O que de fato teremos em nível de desenvolvimento da inteligência artificial no ramo militar. A grande preocupação é a velocidade de como as guerras podem começar, podendo trazer consequências fatais. Visualize uma situação em que, devido ao problema de velocidade, sistemas autônomos têm que ser combatidos por outros sistemas autônomos, podendo acontecer que sistemas autônomos ficam se reagindo entre si, de uma maneira que não conseguimos acompanhar direito.
Isso é chamado de guerras relâmpago, onde você tem um ataque, ou mesmo só pelo fato de pensar que há um ataque, um sistema autônomo reage a isso. E em contrapartida, o sistema autônomo do oponente reage a esse ataque. Esse conflito tem um grande potencial de se escalar rapidamente. Voltando em Nagorno-Karabakh, uma guerra onde armas autônomas tiraram o equilíbrio da guerra. Em um mundo futuro com o risco de guerra relâmpago, lugares instáveis podem causar ainda mais instabilidades e cada vez mais conflitos. Guerras cibernéticas. O grande perigo cibernético são os ataques contra sistemas de comando e controle de armas nucleares, podendo desencadear uma cadeia de eventos catastróficos. Isso poderia se transformar em algo verdadeiramente apocalíptico, um evento que pode acarretar o fim da civilização. E como isso poderia acontecer? No norte da Inglaterra, em York Moors, encontramos um dos lugares que provavelmente são um dos mais importantes do mundo. E provavelmente você nunca ouviu falar, é o Fylingdales, uma base da Força Aérea Britânica. Basicamente, é um edifício cinza que se projeta do solo. Eles chamam isso de pirâmide. Na verdade, é um radar gigante. Ele não é o único no mundo. Existem outras instalações desta ao redor do mundo. Clear no Alasca, Beale na Califórnia, Cape Cod em Massachusetts, no norte da Groenlândia. Essas pirâmides todas fazem parte de um sistema de alerta precoce da América. São poderosos radares para detectar ataques aos Estados Unidos e seus aliados, principalmente mísseis nucleares. O sistema se estende ao espaço, onde satélites dedicados vigiam em órbita alta, sempre retroalimentando o sistema de comando e controle encarregado das armas nucleares da América. Esse é o sistema da Aliança Militar Ocidental. Essa infraestrutura é muito importante, pois os Estados Unidos poderiam responder usando armas nucleares. Apesar da sua posição crítica à segurança ocidental, esses sistemas são vulneráveis a novas ameaças imprevisíveis. Os primeiros sistemas de alerta precoce foram construídos há décadas, durante a Guerra Fria. Qual era o trabalho deles? Detectar mísseis nucleares russos. Ao decorrer das décadas, as coisas cruciais mudaram e os tornaram mais expostos. Muitos não se concentram apenas nas ameaças nucleares. Os sistemas são multitarefas. Nenhum dos grandes sistemas de comando e controle cuja existência é confirmada pelo governo americano é utilizado exclusivamente para operações não nucleares. Os sistemas estão misturados com questões de guerra convencional. Essa multitarefa significa que eles estão mais propensos de serem um alvo. Em crises ou conflitos, os adversários podem ter um incentivo ao atacar esses meios de comando e controle de multitarefas, que são utilizados tanto para operações nucleares como operações não nucleares. E como eles seriam atacados? Com a entrada da era digital, eles são suscetíveis a ataques cibernéticos. Os sistemas atuais dependem de sinais digitais em vez de sinais analógicos, dependendo de sinais operativos baseados em IP, protocolos de internet, significando que sistemas operativos de computador com capacidade de rede que criam vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades podem vir através de ataques cibernéticos. Sistemas de comando e controle nucleares muito antigos não utilizam sistemas digitais e eram invulneráveis a ataques cibernéticos. Não havia códigos para efetuar os ataques. Atualmente, os ataques cibernéticos são eventos diários. Cada vez mais ouvimos falar deles nos noticiários. Muitos dizem que entramos em guerra cibernética de baixo grau e que não vai parar. Essa é a nova realidade do século XXI. Teremos que lidar com isso. Tudo e todos podem ser alvos. Há vários ataques que atingiram o governo americano, o parlamento alemão, o programa nuclear do Irã. Esses são alguns dos exemplos mais famosos. Vamos pensar a seguinte situação. Voltamos à Inglaterra, onde existe um dos sistemas de alerta precoce, o sistema mais próximo à Rússia. Em situações de crise com a Rússia, esse poderia ser o alvo principal. É um local tão significativo que é o radar americano mais próximo das forças nucleares da Rússia. É o que receberia o aviso mais rápido de um ataque nuclear russo, e também é o mais complicado. Se a Rússia disparar mísseis de curto alcance contra a Europa, esse sistema poderia ver mísseis de uma forma que outros radares americanos não veriam. Portanto, esse sistema é o que possui mais incentivos para ser atacado durante uma crise ou conflito. Um dos melhores jeitos de desestabilizar um sistema de alerta precoce
é através de ataques cibernéticos. Vamos supor que o sistema de alerta precoce, localizado na Inglaterra, é alvo de um desses ataques cibernéticos. Neste caso, os Estados Unidos detecta códigos maliciosos em suas redes. Porém, ao encontrar códigos maliciosos, é muito difícil saber o que o código exatamente faz. Leva-se muito tempo para analisar o código para descobrir o que ele está fazendo. E também é difícil saber se o código malicioso é apenas para espionagem ou para operações ofensivas. Em crises com evoluções globais, os Estados Unidos não sabem o que o código faz. Mesmo que o código seja apenas para espionagem, há o perigo dos Estados Unidos concluírem que é um código para atacar um sistema de alerta precoce. Além disso, assim que o malware está se espalhando, eles também têm que descobrir quem plantou isso. Vários países poderiam incentivar para lançar espionagem cibernética ou preparar ataques cibernéticos. Alguns teriam certos incentivos a fazer, como Coreia do Norte, China, Rússia, entre vários outros. Imaginem que com a utilização da inteligência artificial, juntamente com códigos maliciosos, será cada vez mais difícil descobrir quem plantou os códigos. Os Estados Unidos e seus aliados entraram em um dilema e potencialmente poderiam supor que em determinada crise a Rússia implantou o malware, sendo que outros países poderiam ter feito isso e a Rússia levar a culpa. No entanto, a Rússia tem uma grande preocupação com a sobrevivência das suas forças nucleares. Com isso, eles temeriam que os Estados Unidos atacassem ciberneticamente seus sistemas de comando e controle, acreditando que os Estados Unidos estão se preparando para atacar, começando a animar preventivamente as forças nucleares russas. As duas potências estão em constante tensão, o que pode conduzir a desastres catastróficos. Então vamos supor que a Rússia decidiu dar o primeiro passo, com o receio que os Estados Unidos estão se preparando para usar armas nucleares. A Rússia considera liberar o uso nuclear limitado. Basicamente, a Rússia utiliza um tiro de alerta, que seria um pequeno míssil nuclear que o alvo resultaria em baixas mínimas não civis, como um navio de guerra. Isso poderia acarretar situações de guerra nuclear a nível apocalíptico. Dessa maneira, podemos ver que um ataque cibernético pode evoluir para um conflito que ninguém esperava. As armas autônomas com inteligência artificial estão cada vez mais presentes nas forças militares das grandes potências ao redor do mundo. Muitos dizem que devem haver regulamentações. A ONU fala que há essa necessidade, e até alguns países. Porém, as grandes potências não estão de acordo. O que adianta as nações menores assinarem um acordo e as grandes potências não assinarem? As nações menores já dependem das grandes nações para várias coisas, inclusive no ramo militar. Isso seria apenas mais uma coisa para elas ficarem à mercê das grandes potências. Acredito que esse não é o caminho. As nações não devem atacar umas às outras, respeitando o princípio da não agressão. Porém, devem estar preparadas para se defenderem da melhor maneira possível dos agressores, e com a utilização correta das armas letais autônomas, é uma das melhores maneiras de fazer isso. No vídeo que está aparecendo na tela, eu falo do impacto da inteligência artificial no dia a dia e das suas possíveis consequências. Não perca tempo e não deixe para depois. Veja agora. Aqui é o Sr. John, e essa é a minha opinião.